em cima, Deus já colocou aqui. Aleluia. Amém? Então tudo aquilo que você vai fazer hoje aqui, o teu Espírito já fez lá. Porque a nossa vida aqui é o reflexo daquilo que nós vencemos lá em cima. Amém. Amém? E todo o mérito para Cristo. E pelo Espírito dele que habita em você, você vai concluir aquilo que você foi chamado para fazer nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Pai, coloca o teu filho nas tuas mãos, toda barreira e toda debilidade, ó Deus, seja quebrada agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele seja uma ligação direta com o Pai nesta noite. Pai amado, que não haja interferência, Senhor amado, nenhuma, ó Deus amado, sobre a vida do teu filho agora. A única interferência, ó Pai amado, que eu declaro sobre a vida dele é do Espírito Santo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a vida do teu filho nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alô? Ok, isso aí. Sim. Sejam bem-vindos todos à casa do Senhor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Eu gostaria que vocês abrissem Pastor, as... ya cortado. Perdón. Começando a ler só esse... É um pequeno versículo. Vamos a comenzar con un pequeño versículo. É o livro de João, El libro de Juan, capítulo 14, versículo 1. capítulo 14, versículo 1. O capítulo 14 de João vai ser o trilho da nossa pregação, do nosso estudo. João, capítulo 14, Juan, versículo capítulo 1. 14, versículo 1. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Aleluia. Amém. Só pelo tema de hoje. A chave para uma paz constante. El tema de hoy es la llave para una paz constante. Sim. Aleluia. Glória a Deus. É possível você ter paz quando a situação está difícil em sua volta? Es posible que usted tenga paz cuando la situación a su alrededor está difícil, Quando as coisas estão incertas, cuando las cosas están inciertas, quando você sente dor no corpo, cuando usted está con mucho dolor en el ou cuerpo, então você está moído emocionalmente. o a veces está molido, Nessas emoções. molido en esas emociones. Como você pode ter paz nesses períodos? ¿Cómo puede tener paz usted en ese periodo? Né? Jesus estava no salão na Jesus. última ceia, Jesús estaba en el salón en la última cena, conversando com seus discípulos. conversando con sus discípulos. Né? No capítulo 13, um capítulo antes desse que nós vimos En el agora, capítulo 13, un capítulo antes al que leímos ahorita, Pedro pergunta para Jesus por que lavar o pé dele. Pedro le pregunta a Jesús, ¿por qué le lava el pie? Né? E Judas Iscariotes também Y Judas Iscariote también havia saído para trair o Senhor Jesus. había salido para traicionar al Señor Jesús. Né? E Jesus, mesmo sabendo disso, Y Jesús, aún sabiendo de eso, que ele ia ser crucificado, que él sería crucificado, ele falou isso para os discípulos, né? él les dijo eso a sus discípulos. Não se turbe o vosso coração. No se perturbe su corazón. Veja que Jesus sabia de tudo, sabe de tudo. Observen cómo Jesús sabe de todo. E mesmo ele falava assim, não se turbe o vosso Y aún coração. sabiendo todo, él les dijo, no se perturbe su corazón. Agora imagina os discípulos Entonces imagínense los discípulos tentando entender essa frase. intentando entender esa frase que él decía. Não é verdade? ¿No es cierto? Porque Jesus no capítulo anterior ele falava, Porque olha, Jesús en el capítulo anterior, él decía, para onde eu vou, vocês não vão poder ir agora, né? Parafraseando. para donde estoy yendo yo, ustedes no podrán ir ahora. Né? E as pessoas e os discípulos perguntavam, aonde é isso? Eu quero ir. Y los discípulos decían, ¿dónde es que usted va? Yo también quiero ir. E foi um assunto que eu queria trazer hoje para nós, Y es un asunto que quise traerlo hoy para nosotros, porque todos nós temos problemas com tribulação, com
Porque todos nosotros tenemos problemas con tribulaciones, com problemas problemas, de saúde mental, problemas de salud, problemas Problemas mentales, financeiros, problemas financieros, né? Mas pero nós temos o nosso Senhor Jesus, é isso? nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús. Todos nós aqui Todos nosotros aquí já aceitamos o Senhor Jesus como único e ya suficiente recibimos Salvador. al Señor Jesús como nuestro Amén. único Amén. y suficiente Salvador. E se a gente fala desse versículo só, Y si nosotros hablamos solamente de este versículo, é difícil às vezes as pessoas entenderem. es difícil a veces que las personas entiendan. E eu queria só acrescentar aqui, o que Jesus estava querendo dizer ainda mais para os seus Yo discípulos, solo quería aumentar aquí lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos, é para eles não ficarem mais atribulados. para que, él les decía que no es para que ellos se pongan más atribulados de lo que ya estaban, Porque problemas todos nós temos. porque problemas todos nosotros tenemos. Os discípulos também tinham. Los discípulos también tenían, Jesus também teve. Jesús también tuvo, Mas ele estava controlando tudo. pero él estaba en el control de Não é todo, verdade? ¿no es cierto? Ele sabia da traição de Judas, né? Y él sabía de la traición de Judas, Ele sabia o que Pedro iria negá-lo. él sabía que Pedro lo iba a negar, Não é verdade? ¿no es cierto? Mas apesar de tudo isso, Pero pese a todo, né? Eles foram ensinados a ter a paz. pero pese a todo, él les enseñó a que tengan paz. Quando a gente, né, tem problema, a primeira coisa que a gente pensa, o que a gente pensa em resolver? Como a gente pensa em resolver? Cuando nosotros tenemos problemas, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos? Né? Senhor, por que isso acontece comigo? Luego decimos, Señor, Señor, ¿por qué esto me ocurre a mí? Eu estou orando, eu estou pedindo isso para o Senhor, por que o Senhor não me dá? Yo estoy orando, estoy pidiéndole esto a usted y ¿por qué usted no me escucha? Eu tenho problema com minha esposa ou com meu marido e não resolve. Yo tengo problemas con mi esposa o con mi esposo y ¿por qué tú no me lo solucionas? Traz a minha esposa de volta, ou traz o meu marido de volta. Trae a mi esposa de regreso o trae a mi esposo nuevamente, Não é verdade? ¿no es E cierto? a gente fica, né, pedindo, e não sente a paz. Y estamos siempre pidiendo y no sentimos paz. Né? A mensagem de hoje El mensaje de hoy día é que Jesus, ele fala para nós termos es que Jesús nos dice que nosotros debemos tener uma paz nivelada. una paz nivelada. Não é um dia, hoje eu estou na paz, amanhã eu estou no fundo. No es que un día yo estoy en paz allá arriba y otro día estoy allá abajo. Essa semana está bem, a semana que vem não está. Esta semana está bien, la semana que viene no está bien. Nós temos que ter essa paz Aleluia. nivelada, Nosotros geral, tenemos que tener esa paz constante. não é verdade? Amém. Né? Tem muita coisa que fica fora do seu alcance, do meu Hay alcance, muchas cosas que están fuera de nuestro alcance. né? Muitas coisas que a gente quer resolver pelo nosso braço. Muchas cosas que queremos solucionar por nuestro propio brazo. E muitas vezes a gente não consegue resistir à pressão. Y muchas veces no conseguimos resistir a la presión. É fácil quando a gente vê um irmão passando pela situação. Aliás, é menos difícil quando a gente vê um irmão passando por essa situação. Es menos difícil cuando vemos a un hermano pasando por esa situación. Quando é o nosso caso, Cuando se trata de nosotros, quando a gente tem um problema de doença, cuando tenemos un problema de enfermedad outros tipos de todos nós temos, né? u otro tipo de problema que todos tenemos, Aí a gente cai na realidade assim às vezes e, poxa Deus, é fácil para eu falar para o outro, mas quando chega no meu caso, ahí nosotros caigo, paramos y pensamos y fico decimos, fraco. ay Señor, es tan fácil Señor. decirles a los otros que no pierdan la paz, pero cuando me toca a mí, ay, yo me derrumbo. Mas só o que a gente tem que se lembrar de sempre de Jesus. Pero nosotros tenemos que recordarnos siempre de Jesús, Porque ele nos dá uma paz tão profunda, porque nos da una paz tan profunda, tão tranquila, tan tranquila, que ninguém pode dar. que nadie nos las puede dar. Vamos no texto, não estou falando por emoção, também há uma parte de emoção. Vamos al texto. Yo no estoy hablando por la emoción. También una parte de lo que les digo es la emoción. Em Filipenses 4:7, En Filipenses 4, 7, Filipenses capítulo 6,
do versículo, Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Aleluia, aleluia. Amém? Amém. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Veja bem, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amém. Amém. Falando mais simplesmente, né? Hablándolo de una manera más simple, Que a paz que excede todo entendimento, Jesus vai te guardar, Jesus vai te proteger. Né? significa que la paz que excede todo entendimiento significa que Jesús te va a guardar, que Él te va a proteger. Né? Alguns de vocês já passaram por uma situação difícil? ¿Alguno de precisa ustedes levantar a mão. ya pasaron por una situación difícil? Nenhum de nós não passou. No necesitan levantar la mano, pero yo creo que no hay ninguno de nosotros que no pasó. Mas eu me lembro, eu vou falar um caso com minha esposa. Pero voy a recordarme de algo, un caso que pasó conmigo y con mi esposa. Eu ainda era recém-convertido. Yo estaba recién convertido al Evangelio. E ela teve um problema com dor de cabeça, teve que ser transportada de ambulância. Ella tuvo un problema de dolor de cabeza y tuvo que ser llevada de emergencia en ambulancia. E eu cheguei no hospital, eu estava assim, um pouco em pânico. Y yo llegué al hospital y me encontraba un poco apavorado, Mas pero me lembrei da palavra do Senhor. me recordé de la palabra del Señor O Senhor está no comando. y dije, Señor, tú estás en el control. Né? E graças a Deus não teve nada de grave com ela. Y gracias a Dios no ocurrió nada de grave con ella. Mas se fosse olhar só pelo mundo natural, Pero si yo fuese a ver por las cosas naturales, eu estava muito preocupado no início. yo estaba muy preocupado al principio, Mas espiritualmente, pero quando Jesus chegou, espiritualmente cuando Jesús llegó, filho, fica calmo. Él me dijo, hijo, quédate tranquilo. Eu estou falando assim, não é que eu escutei a palavra, né? No significa que yo escuché a Jesús decirme eso, Senti no meu coração. pero eso yo sentí en mi corazón. Amém. Então, essa paz, Entonces, quando a gente tem Jesus, essa paz ela é contínua. entonces cuando nosotros tenemos a Jesús, esa paz en nuestro corazón es constante. Em João 14:1, voltando, né? En Juan 14:1, volviendo a lo que habíamos leído, Esse capítulo, né? Do 14, eles não encoraja. ese capítulo nos encoraja a todos. No versículo 27 do capítulo 14, En el versículo 27 del capítulo 14, João 14, 27, né? Juan 14, 27, Diz assim: así dice, Deixo-vos a paz, les dejo la paz, a minha paz vos dou. mi paz les doy, Não vou lá dou como o mundo a dar. no se las doy como las del mundo, Não se turbe vosso coração, no se turbe sus corazones, nem se atemorize. ni tengan temor. Né? Não precisa vocês irem lá, no capítulo No 16, necesitan buscar, en el capítulo 16, no versículo 33, diz en el assim: versículo 33, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. les he dicho esto para que en mí tengan paz. No mundo tereis aflições, En el mundo tendrán mas aflicciones, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. pero no se desanimen, yo vencí al mundo. Amém? Amém. Nós temos que entender que na Bíblia há uma diferença entre a paz com Deus Nosotros tenemos que entender que en la Biblia hay una diferencia entre la paz con Dios e a paz de Deus. y la paz de Dios. Vou falar uma frase aqui. O primeiro passo para termos a paz de Deus é fazer a paz com Deus. Voy a decirles una frase. El primer paso para que tengamos A paz de Deus la paz de Dios es é fazer a paz com hacer la Deus. paz con Dios. Sim. Repito.
Repito, o primeiro passo el primer paso para termos a paz de Deus para que tengamos la paz de Dios é fazer a paz com Deus. es hacer las paces con Dios. O que significa isso, pastor? ¿Qué significa eso, Às pastor? vezes a gente lê na Bíblia e nem entende, né? A veces uno lee la Biblia y no lo entiende, ¿verdad? né? Por exemplo, Por ejemplo, vamos parar aqui, botar um parêntese aqui, vamos a poner un paréntesis aquí. depois eu volto. pra Y después cá. volvemos al tema. Em Isaías 59, En Isaías 59, ele nos dá uma situação de como nós, humanos, estamos sem conhecer Jesus. nos muestra una situación de cómo nosotros los humanos estamos sin conocer a Jesús. Em Isaías 59, 1 e 2 diz assim: En Isaías 59, 1 y 2 dice así: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, porque la mano del Señor no está encogida para que não possa salvar, para que no los pueda salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ni ouvir. su oído está tapado para no escuchar. Mas as nossas iniquidades Pero nuestras iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, hacen división entre ustedes y nuestro Dios. e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, Y vuestros pecados encubren Seu su rosto rostro de ustedes para que vós não ouça. para Para que que no vos los não os- escuchen, Sim. para que no los escuchen. Simplesmente a nossa condição antes de aceitar o Senhor Jesus, Simplemente nuestra condición Nos estamos antes de aceptar separados. al Señor Jesús es que nós estábamos estamos separados separados. de Deus, né? Estábamos separados de Dios. Mas em Romanos 5:9, Pero en Romanos 5:9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sangue de quem? de Senhor Jesus, né? Então, a nossa condição, nuestra condición sem conhecer Jesus, antes de conocer a Jesús, sem aceitar Jesus, antes de aceptar a Jesús, nós somos separados de Deus. nosotros estábamos separados de Dios. Em Isaías. E em Romanos ele ainda diz que a gente vai enfrentar o quê? A ira de Deus. Y en Romano, ¿qué nos dice? Que todavía ¿Eh? íbamos a enfrentar la ira de Dios. Né? E no versículo 10 do capítulo 5 de Romanos diz assim: En el versículo 10 del versículo 5 dice así: Porque se nós, sendo inimigos, porque si nosotros, siendo enemigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muito mais estando já reconciliados, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos pela sua vida. seremos salvos por su vida. Né? Agora dá para a gente entender bem a nossa situação antes de aceitar o Senhor Jesus e Ahora depois. da para entender muy bien nuestra situación, como era antes de aceptar al Señor Jesús y después. Depois, né? Em Isaías 48, 22 diz assim: En Isaías 48, 22 dice así: Mas os ímpios não têm paz, diz o pero Senhor. los impios no tienen paz, dice el Señor. Uma frasezinha, né? Um versículo. Mas os ímpios não têm paz. Quem é ímpio? ¿Quiénes son los impios? Né? Não é só a pessoa que comete pecado, não. No son solamente las personas que cometen A pecado. definição de ímpio La definición de impio é uma decisão deliberada ou intencional es una decisión deliberada o intencional de rejeitar ao Filho de Deus. de rechazar al Hijo de Dios. Esse é o ímpio. Eso es el impio. Né? Ele rejeita que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Él rechaza y no acepta que Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. Em Isaías 59:8 En Isaías 59:8 diz assim: nos dice así: Não conhecem o caminho da paz. no conoce el camino de la paz. Palavra-chave de hoje, o caminho da paz, a paz, né? La palabra llave de hoy. Nem há juízo nos seus passos. No hay juicio en sus caminos. As suas veredas tortuosas Sus caminos son tortuosos. as fizeram para si mesmo. Se los hicieron para ellos mismos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Todos aquellos que andan por él no tienen conocimiento de la paz. Assim, essa é a palavra do Senhor. Né? Então, a gente, antes de aceitar Jesus, eu também, Entonces, antes de que nosotros aceptáramos a Jesús, yo también, quando eu morrer, o que vai acontecer? yo decía, cuando yo muera, ¿qué va a ocurrir? Eu não me preocupo muito com isso. Ah, no me preocupo mucho con eso. Agora você se preocupa? Ahora ustedes se preocupan. Eu acho que sim, né?
Yo Mas creo a que gente- sí, ¿no? Mas nós já temos a nossa salvação. Pero nosotros ya tenemos nuestra Mas salvación. muitas pessoas no mundo, ao nosso lado, não têm. Pero hay muchas personas en este mundo que No alrededor conocen. nuestro que no la tienen, que no conocen al Señor Jesús. Quando a pessoa ela tem a paz do mundo, vamos colocar assim, né? Cuando la persona tiene la paz Do mundo. que da el mundo, Ela tem alegria dentro do coração, mas ela é momentânea. esa persona tiene alegría dentro del corazón, pero esa paz es una paz momentánea, Passa rápido. es pasajera. Você vai, estou meio caído, eu vou para uma festa, eu vou dançar, vou bailar. Ay, usted dice, ay, me siento decaído, voy a ir a una fiesta, voy a bailar, me voy a alegrar. Depois, vou tomar uma cerveja ou alguma coisa. Después voy a tomar una cerveza o alguna otra bebida. No outro dia, cai no mesmo Y ese buraco. día está feliz, pero al día siguiente cae nuevamente al mismo pozo en que se encontraba abatido. Quando eu era ímpio também, Cuando yo era impío también, eu também sentia e fazia isso yo também. también sentía y hacía lo mismo. Se bem que não bebia muito álcool, né? Si bien que yo no bebía demasiado alcohol, bebía poco. Né? E uma pessoa ímpia, ela vai enfrentar a ira de Deus. Y Né? una persona impia va a enfrentar la ira de Dios. Mas graças ao nosso Senhor, Pero gracias a nuestro Señor, inclusive até nos hinos cantados hoje, né? inclusive en las alabanzas que cantamos hoy, ¿no? O Espírito Santo vem e mora dentro de nós. Decíamos que el Espíritu Santo viene y vive dentro de nosotros. Porque nós confessamos o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, não é Porque verdade? nosotros confesamos al Señor Jesús como nuestro único y completo Salvador. Interessante também que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Es interesante también ver que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, nós paramos de lutar contra Deus. paramos de estar luchando contra Dios. contra Deus, né? Em Colossenses 1:20, não precisa vocês irem lá, Colossenses 1:20, No precisamos buscar en su Biblia, en Colosenses 1:20, né? Que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, y habiendo por él hecho la paz pelo sangue da sua cruz, por la sangre de su cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. por medio de él se reconcilia consigo mismo a través de todas las, muy cumplido, Por meio dele reconciliasse por medio de él se reconcilia consigo mesmo todas as coisas, consigo mismo todas las cosas, tanto as que estão na terra tanto las que están en la tierra como as que estão no céu. como las que están en el cielo. Ligando, né, como pastor, né? Já falando aqui na oração, né? Que está ligado aqui na terra, foi ligado no céu. Como antes. hablamos ahora mismo con el Amén. pastor, que todo lo que está amarrado Amén, aquí en la aleluya. tierra está amarrado en el cielo. Mas mesmo como cristãos, Pero aún como cristianos, nós temos que tratar o nosso relacionamento com Deus e os nossos pecados. nosotros tenemos que tratar nuestra relación con Dios y nuestros pecados. Mas pastor, você é cristão, nós somos cristãos, a gente peca? Pero pastor, nosotros somos cristianos, ¿nosotros pecamos? Sim, Sí, pecamos. né? A gente peca, querendo ou não querendo, a gente peca. Nosotros pecamos, queriendo o no, todos pecamos. Mas a gente tem que resolver essa situação com Ele, né? Pero Amém? nosotros tenemos que arreglar nuestra situación con Él. Essa situação do pecado, ela não pode ser ignorada. La situación del pecado no puede ser ignorada. Ela tem que ser resolvida. Tenemos que Amén. hablarlo con Dios. Nós temos que nos render a Ele somente, a Jesus somente. Tenemos que arrepentirnos y rendirnos a Él, solamente a Él. E assim foi a maneira que nós nos tornamos filhos Y dele. así de esa manera es como nosotros nos volvimos hijos de Dios. Em Romanos 8, Romanos 8, de 14 a del 16, 14 al 16, diz assim: dice así: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esses são filhos de Deus. esos son hijos de Dios. Porque não recebestes o espírito de escravidão, Porque tú no recibiste espíritu de esclavitud para outra vez estardes em temor, para que otra vez vivas en temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pero recibiste el espíritu de adopción de hijo, pelo qual clamamos, Abba Pai. por el cual clamamos Abba Pai.
O mesmo Espírito, com letra maiúscula, El o mesmo mismo Espírito Espíritu testifica com o nosso Espírito testifica con nuestro espíritu que somos filhos que somos de Deus. hijos de Aleluia. Dios. Verdade de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos fomos adotados pelo nosso Todos Deus. fuimos Amén. adoptados por el Amén. Señor. Verdade. Assim você vai ter paz Así usted tendrá paz em situações difíceis, en situaciones Situaciones difíciles. difíciles, às vezes olhando naturalmente pelos nossos olhos, situações incontroláveis. a veces mirando por nuestros ojos carnales. Son situaciones incontrolables, Você tem que deixar na mão do Senhor. pero usted tiene que descansar y dejar todo en manos del Não Señor. tenta fazer pelo seu braço. No intente solucionarlo usted por Amén. su propia fuerza. E assim, dessa maneira, nós recebemos o Espírito Santo, não? Así de esa manera nosotros recibimos el O Espíritu Espírito Santo, Santo ¿no es vive cierto? em nós. El né? Espíritu Santo vive en nosotros. E assim a gente pode também Y así también nosotros podemos dar o fruto do Espírito. Así también nosotros podemos dar el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:23, se não me engano, tem os frutos. En Gálatas Depois vocês podem pôr lá, 5:23, tá? después ustedes buscan, Voltando a João 14:27. volviendo a Juan 14:27, Deixo-vos a paz, les dejo la paz, a minha paz vos dou. mi paz les doy. Não vou-la dou como o mundo a dá. No se las doy como el mundo la da. Não se turbe vosso coração, No se perturbe tu corazón, nem se atemorize. ni sientan temor. A paz com Deus é uma decisão única. La paz con Dios es una decisión única. Você recebe Jesus como seu Salvador, não é Usted verdade? recibe a Jesús como su Salvador, ¿no es Quando cierto? você faz isso, a sua luta contra Deus ela acaba. Cuando usted hace eso, su lucha contra Dios acaba. E é uma decisão única. Y es una decisión única. Romanos 5:1 diz assim: En Romanos 5:1 nos dice así: Sendo, pois, justificados pela fé, siendo pues justificados por la fe, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. tenemos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amém. Novamente, a paz com Deus ela é uma decisão, a paz de Deus é uma decisão contínua. Nuevamente, la paz de Dios es una decisión continua. Se eu vou fazer essa pergunta, não precisa você responder. Les voy a Né? hacer una pregunta, no necesitan responderme. Você pode controlar as circunstâncias que você não entende? ¿Usted puede controlar las circunstancias de su vida que usted no entiende? Provavelmente nenhum de nós, né? Probablemente ninguno de nosotros Você puede. pode manipular as situações que você enfrenta? Usted puede manipular las situaciones que usted enfrenta. Algumas, não muitas, né? Algunas, pero no todas, ¿no? Quanto de nós gostaríamos de mudar nossas circunstâncias? ¿Cuánto de Problemas? nosotros nos gustaría mudar nuestra situación, Ay, sí, nuestros todo mundo, problemas? Creo que todos, ¿no? Então, como você pode ver Entonces, como usted verá, você pode ter essa parte contínua na sua vida, essa paz, essa serenidade, essa calmaria. usted puede tener esa paz continua, esa serenidad, esa calma, Quando você aceita o Senhor Jesus cuando usted acepta al Señor Jesús e vive y vive com Ele, con Él para Ele. y para Él. Amém? Amém. O que eu tinha para falar, o que eu tenho para falar. Lo que yo tengo para decirles, lo que yo tenía para decirles, Antes de eu aceitar o Senhor Jesus, antes de aceptar al Señor Jesús, eu pecava muito também, lógico. yo pecaba mucho también E tudo eu queria fazer pelo meu braço. y todo lo quería hacer por mi propia fuerza. E depois que eu aceitei o Senhor Jesus, Cuando yo recibí al Señor Jesús en mi corazón, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, mi manera de pensar, mi manera de actuar ela foi mudando pouco a pouco. fue cambiando poco a poco. E nesses 8 anos que eu tenho de conversão, Y en estos 8 años que tengo de conversión, de convertido, quantos problemas e quantas situações eu já passei. cuántos problemas y cuántas situaciones difíciles pasé. Lógico, minha esposa também, né? Lógico que mi esposa también, ¿no? E a gente sente Y uno siente a presença do Senhor la presencia del Señor quando a gente entrega para Ele cuando uno le entrega a Él a situação. sus situaciones Amén. difíciles. Eu era uma pessoa que eu não conseguia ficar sem comer. Yo era una persona que no conseguía estar sin comer. Se eu passasse do almoço, Si yo me pasase de la hora Dor del de almuerzo,
Ya yo estaba con dolor de Eu tenho que cabeza. comer, eu tenho que comer. Ay, yo estoy con mucho dolor de cabeza. Tengo que comer, tengo que comer. E muita coisa eu pedia para Deus, Senhor, me dá uma resposta. Como eu escrevi agora para vocês, falei En para muchas vocês. cosas yo le pedía al Señor y le decía, Señor, Señor, dame una respuesta. Me dá uma resposta, Pai. Me dá uma resposta, Pai. Dame una respuesta, Padre, dame una respuesta. E sempre acontecia de não vir a resposta. Y siempre me pasaba que la respuesta nunca llegaba. Mas não vinha mesmo ou eu não escutava? Pero era que la respuesta no venía o era que yo no Eu escuchaba. estava tão ocupado Yo estaba tan enfocado y ocupado com trabalho, con trabajo, volta para casa e tem coisa para fazer em casa. que del trabajo tenía que regresar a casa y en casa tenía un montón de cosas para hacer. Eu não tinha tempo de ler nem a Bíblia, Yo no tenía tiempo ni siquiera de leer la Biblia. né? E Deus, o Senhor Jesus, ele se revela para nós Y el Señor Jesús se nos revela através da palavra dele. a través de su palabra. Quantas vezes nós já não falamos isso aqui? ¿Cuántas né? veces ya hemos hablado sobre esto aquí? Você, por exemplo, para eu conhecer a minha esposa, eu tive que entrar em contato com ela. Por ejemplo, para yo conocer a mi esposa, tuve que entrar en contacto con ella. Juanito também, né? Yo pienso María, que el hermano Juanito Jorge, también, ¿no? Harumi. E Jorge o con contrário. Harumi también, y el contrario. Senão, não há diálogo, não há conversação. Si no, no hay diálogo, no hay conversación. Como é que você vai conhecer essa pessoa? ¿Cómo usted va a conocer a esa persona si no entra en contacto con ella? Então, Deus é a mesma coisa. Dios es lo mismo. É a maneira que a gente tem de se comunicar com La Ele. manera que tenemos de comunicarnos con Él. Jesus veio, nós vamos celebrar daqui a pouco a Santa Ceia. Jesús vino y nosotros de aquí a poco vamos a estar celebrando la Santa Cena del Señor. Eu já disse isso uma vez anteriormente Y aqui. ya les dije una vez hace tiempo atrás aquí, O Criador do Universo, ele veio na forma humana. el creador del universo vino a este mundo de una forma humana. Aí chega, Serginho, sou eu. Eliette sou eu. Érica sou eu. Ruth sou eu. Harumi sou eu. Jorge sou eu. Juanito sou eu. Mariela sou eu. Pilar sou eu. Célio sou eu. Luiz sou eu. Se revelando para a gente. Él llega en forma humana y les habla a todos uno por uno y les dice, soy yo. Se revela ante nosotros. Verdade. Então, o impacto que isso dá na nossa vida, Entonces el impacto que esto trae a nuestra o vida, Criador, ele vem e vai se comunicar com cada um de nós. el creador viene a la tierra y se comunica con cada uno de nosotros. Ele não chegou lá em cima, eu sou o Senhor Jesus, me conheçam. Él no se puso allá arriba y dijo, yo soy el Señor Você ia Jesús, se assustar com isso. conózcanme. Ustedes se irían a asustar con eso. Ele veio na forma humana. Él vino en Sufrió apariencia en la humana, sufrió en la cruz. O valor que nós temos para Ele, El valor que nosotros tenemos para Él, eu sempre falo isso também aqui, o valor que nós temos para Ele. Como é importante o sacrifício de uma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo para salvar nós aqui que não merecemos nada. como es tan importante el sacrificio del Señor Jesús. Nosotros no valemos una sola gota de sangre y Él con una gota de sangre nos salvó y nos dio la vida eterna. A gente pensa, às vezes vê em AI, né? O sacrifício do Senhor Jesus na cruz. A veces nosotros A pensamos medicina explicando. y vemos en IA, inteligencia artificial, explicando científicamente hablando. Eu tenho uma dor de cabeça, estou sofrendo. Yo tengo un dolor de cabeza, estoy sufriendo. Eu tinha, vamos colocar assim, Eu problema nos rins, a pedra, por fazer pedra nos Yo rins. tenía problemas en los riñones, tenía una piedra. Dói quando mucho. sai, né? Cuando la piedra sale duele mucho. As mães aqui já tiveram filho, como doeu também, né? Las madres aquí que ya tuvieron hijos saben cómo duele también, ¿no? Mas não Tener un se hijo. compara o sacrifício que o Senhor Jesus fez. Pero no se compara el dolor Na y el cruz. sacrificio que el Señor Jesús hizo. Ele podia ter feito, Aguantó en la cruz por nosotros. ele podia passar o cálice, né? Él podía haber pasado el cáliz, ¿no? Mas não, ele sabia que ele tinha que passar por isso. Pero no, Él soportó porque Él sabía que tenía que pasar por eso. Aí você olha para, mas essa coisinha aqui no mundo, a gente vê o mundo
vai comparando a Terra com Plutão, vai com a galáxia e com isso, com as estrelas. Uma coisinha que não aparece nada. Desculpa. É a insignificância que nós somos em relação ao mundo. Nosotros somos tan insignificantes, tan pequeñitos en relación al mundo. Mas ele veio aqui, Pero Él vino aquí, se revelou para nós, se reveló a nosotros para que a gente possa ser salvo. para que nosotros pudiéramos ser salvos. Amém. E esse sacrifício, esse valor todinho, Y ese sacrificio, todo ese valor, para quê? ¿para qué? Para termos um relacionamento com Ele. Para que tengamos un relacionamiento con Él. E para termos esse relacionamento com Ele, a gente precisa ter intimidade com Y Ele. para que tengamos esa relación con Él, necesitamos tener intimidad con Él. E tendo essa intimidade, Y teniendo esa intimidad, nós teremos a paz também. tendremos también la paz. A paz que só Ele pode La dar. paz que solamente Él nos puede Glória a dar. Deus. Só Ele. Não há Solamente outro local, não há. No hay otra persona, no hay Não, otro não ser. adianta ir para festa, não adianta viajar, não adianta. Não tem ninguém solteiro, não, né? Mas não adianta arranjar namorados ou namoradas, não adianta usar álcool, porque não vem. É o único que pode nos dar a paz. El único que nos puede dar la paz es Él. De nada nos sirve ir a fiestas, buscar bailes, buscar nuevas enamoradas, viajar. El único que nos puede dar la paz constante en nuestra vida es Él. Amém. Eu estou dando essa pregação também porque eu Les estou estoy passando dando esta por prédica también, problemas também. porque también yo estoy pasando por Ah, o problemas. senhor pastor, o senhor não tem problema. Ustedes dirán, pero usted es pastor, usted no tiene problemas. É aí que a gente tem mesmo, né? Y al contrario, ahí es cuando más tenemos problemas. E eu agradeço a vocês também por orarem por nós, pastores. Y les agradezco también a todos ustedes por orar Orem por uns nosotros pelos outros pastores. também. Y así también oremos siempre unos por los otros. Às vezes a gente vê um irmão na fé mais velho que a gente, né? A veces vemos un hermano en la fe que es más viejo en la fe que nosotros. Ah, o irmão não precisa de oração, não, ele está forte. Ahí decimos, no, él no necesita de oración, él está fuerte. Não, nós precisamos sim. Pero no es así. Ore pelo Todos seu irmão. necesitamos sí. O marido olhe para a sua esposa, a esposa olhe para o seu marido, né? Olhe para o seu neto, pelo seu neto, olhe para a sua mãe, Ore pela por su sua avó. hermano, por su nieto, por su esposa, por su hermana. E você vai recebendo Y as usted, bênçãos do Senhor. y usted también irá recibiendo las bendiciones del Por Señor. mais que a gente não sinta, por mais que a gente não veja, Por más que uno no lo vea, o mundo espiritual trabalha el mundo espiritual está trabajando para que chegue aqui neste mundo para material. que lleguen las bendiciones a este mundo material. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu tinha a dar para vocês. Esa era la palabra que yo tenía para la Amém. Glória a iglesia. Deus. Eu vou agora chamar o pastor Célio. Nós temos a nossa. Ahora llama al pastor Sergio porque tenemos nuestra Santa Cena. Posso orar só um pouquinho? Ótimo. Paz, Deus, feche seus olhos, por favor. Cierra sus ojos, por favor. Paz, Deus Todo-Poderoso. Nós pedimos, Pai, que o Senhor coloque essa palavra em nossos corações, Pai. Amém. Tantos problemas que passamos, Senhor, tantas dificuldades, tantos processos, Pai. Mas nós sabemos que a paz que vem de Ti, Pai, ela é única e inexplicável para os outros que não a entendem, Pai. Somente para os que são os Teus filhos, Senhor, eles podem entender isso, Senhor. Então, Senhor, fortifica o nosso coração, Senhor. Dá-nos força, por mais que a gente não veja o mundo material, que nós vejamos somente o que está acontecendo ao nosso redor, Pai. Nos dê, Senhor, a força, Senhor, nos dê a fé, nos dê a ambição, Senhor, de estar sempre junto contigo, Pai. Porque sem Tua presença, Senhor, sem conhecer o Senhor Jesus com intimidade, Senhor, nós não teremos essa paz, Senhor. Mas a paz que o Senhor nos dá, Senhor, por mais que a gente enfrente dificuldades, por mais que a gente passe por mares agitados, por ruas que estejam esburacadas, Senhor, por aviões que estejam balançando, Pai, a Tua paz, ela sempre nos confortará, Pai. E o Senhor nunca nos deixará, e é impossível para o Senhor falhar, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos reforce a cada dia, que o Senhor toque nosso coração, que o Espírito Santo
que está dentro de nós, Senhor, nos dê essa paz, Senhor. Porque só Tu é que podes nos dar, Pai. Que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela palavra. Meu pastor Luiz. Quero colocar, peço que se coloque de pé. Les pido que se coloquen de pie, por favor. Amém? Nós vamos.